10 países das Américas, incluindo o Brasil e os Estados Unidos, enviaram à Organização Mundial do Comércio, OMC, um manifesto de preocupação pela imposição de barreiras que não acompanham as recomendações do Codex. Vamos entender agora um pouco mais sobre esse manifesto e os impactos que essas barreiras podem causar. Para essa conversa, eu recebo o diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, o Luiz Eduardo Rangel. Olá, Luiz Eduardo, seja bem-vindo. É sempre uma satisfação falar com você aqui no AgroMais. Bom, antes, depois do seu boa tarde, fala para a gente aí qual é o motivo dessas restrições que não acompanham o Codex, ou seja, elas vão impactar diretamente aqui no nosso agro, né? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. É uma honra para o Ministério da Agricultura estar comunicando com vocês aí por um canal tão importante. E, de fato, isso não é uma preocupação nova. Nós temos acompanhado alguns movimentos que são, vamos dizer assim, negacionistas do ponto de vista de ciência, muito mais com cunho ideológico, principalmente pela Europa, e não especificamente pelo mercado europeu, mas pela influência que essa postura pode dar no mercado internacional. Então, acho que é importante o público entender que na OMC, que é um fórum multilateral, na Organização Mundial do Comércio, que nós já tivemos, inclusive, presidentes brasileiros nessa organização, nós prezamos ali pelo livre mercado e por, vamos dizer assim, um mercado que seja justo, utilizando as ferramentas científicas para poder estabelecer quais são os limites da oferta de produtos no âmbito internacional e, obviamente, para os alimentos não é diferente. Então, dentro do conceito da OMC, nós temos as chamadas três irmãs para a área de alimentos, que são os três organismos internacionais que defendem ou definem todos os aspectos relacionados à ciência voltada aos alimentos. Um deles, como você comentou, é o Códex Alimentários, em que o presidente também é um brasileiro, nosso adido agrícola Guilherme lá Costa, que está hoje em Bruxelas. E nós temos os outros dois, que são muito importantes, e provavelmente o agricultor e o telespectador conhece, que é a OIE, Organização de Saúde Animal, Internacional de Saúde Animal, e a CIPV, que é a Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais. Esses três organismos, eles definem as bases científicas para o trânsito internacional justo, baseado, calçado em ciência, dos alimentos no mundo. Ô Luiz Eduardo, agora o Brasil se destaca muito aí frente a outros países, por isso o nosso agronegócio é tão grande, tão pujante, a gente exporta tanto, porque a nossa sanidade aqui, não só animal, mas também todos os critérios que a gente utiliza aí para a nossa agricultura, eles são muito responsáveis, Qual que seria a explicação, então, dessas restrições? Vocês já sabem isso? O Ministério já foi informado? Ou só colocaram lá? O que acontece de fato? Porque muitas vezes, quando a gente vê esse tipo de barreira sendo criada, a gente olha muito pelo lado comercial. É competitividade mesmo, de fato. Vai abrindo outros mercados, ao livre mercado, e isso vai colocando os nossos preços aí de exportações um pouco mais baixos. Seria nessa linha? Ou o que vocês entendem aí dessas restrições? Então, são restrições que muitas vezes são colocadas de maneira, vamos dizer assim, indevida, e nós combatemos isso, que vamos dizer assim, que freiam a chamada competitividade natural dos mercados internacionais. O Brasil é um mercado absolutamente competitivo, é uma agricultura competitiva, do ponto de vista da produção, nós temos todos os recursos naturais necessários para poder fazer mais de 2 safras por ano, e isso faz com que nós tenhamos um nível de competitividade internacional para a oferta desses produtos muito importante. Não basta isso, Como você comentou, nós temos que ter uma sanidade agropecuária, vegetal e animal, numa altura adequada ao acesso a esses mercados. E nós fizemos esse trabalho nos últimos 40 anos de maneira muito importante, muito relevante. Somos respeitados internacionalmente, temos protagonismo nesses fóruns que eu comentei, temos a presidência de alguns desses fóruns, somos muito atuantes em todos eles, e desenvolvemos a nossa sanidade exatamente para poder fazer a oferta adequada, dentro das regras, das 4 linhas, como diz o presidente da República, de um bom jogo de mercado, para poder acessar esses mercados. Muitas vezes, exatamente pela falta de competitividade que alguns mercados têm, de maneira indevida e usando de maneira, eu gosto de chamar de sofismática, usando a parte pelo todo, eles acabam distorcendo algumas ferramentas de proteção sanitária que os países poderiam ter, sejam sanitárias
olhando para a CIPV e para a OIE, sejam de segurança ao consumidor, no caso do Códex Alimentares, de maneira indevida e, vamos dizer, distorcida, né, para poder frear a competitividade dos países como o Brasil, né? E não é o Brasil apenas, né? Como você comentou, vários países das Américas que têm a agricultura como sendo uma importante protagonista da sua economia, eles têm sofrido com esses arroubos que a Europa muitas vezes apresenta, né, uma interpretação muitas vezes rasa de determinados conceitos científicos. Então, muitas vezes a ciência para nos balizar em termos de política nossa, mas para os outros nem tanto, né? Então, nós temos perseguido e insistido, dentro do fórum adequado que é o OMC, para que os conceitos científicos sejam absolutamente seguidos. E nós temos as bases, né, os cientistas, nós temos os diplomatas, os técnicos que conseguem sustentar esse processo para poder não permitir que esse tipo de sofisma, né, esse tipo de intervenção inadequada, eles proíbam a nossa competitividade internacional. Com toda certeza, né? Agora, qual é o teor desse manifesto que foi apresentado no OMC, assinado pelo Brasil, Estados Unidos e outros países aí da América? O que nós chamamos tecnicamente de preocupação comercial específica, né? Nós apresentamos, então, uma visão, antes de qualquer tipo de painel, né, documentos mais sofisticados, para ter uma arbitragem um pouco mais elaborada. Existem várias ferramentas ao longo desse fórum, né, que podem ser adotadas, mas antes disso, é importante que os países apresentem suas preocupações, e assim o Brasil, liderando esse grupo de países, mas não só o Brasil, Estados Unidos, diversos países das Américas apresentaram a chamada preocupação comercial específica, em que demonstram nossa insatisfação com a interpretação rasa, uma interpretação imperfeita ou inconclusiva de algumas questões ditas científicas, mas que não vão até o final do processo. E aí, em específico, né, com relação a produtos de defesa vegetal, né, os chamados defensivos agrícolas, que existem, obviamente, toda uma preocupação internacional, e o Brasil é um líder, né, em perseguir produtos cada vez mais sustentáveis, mais verdes, né, para poder aumentar a sustentabilidade na nossa agricultura. Mas, muitas vezes, numa agricultura tropical, assim como os outros países também que assinam esse manifesto, a realidade das pragas, ela prescinde de determinados produtos a serem usados aqui, que muitas vezes não são utilizados na Europa, né? Por outro clima, por outra realidade. E, do ponto de vista técnico, né, o produto não necessariamente, quando é proibido num país, ele tem que ser proibido no outro, né? Existem fóruns internacionais que fazem uma leitura mais ampla de determinados produtos e podem, sim, condená-los. E eu queria dizer que o Brasil é signatário de todos os fóruns internacionais, né, que avaliam substâncias químicas, e que a gente nunca se afastou do compromisso de restringir, de retirar produtos que são sabidamente prejudiciais ou ao meio ambiente ou à saúde humana. Nós temos um portfólio hoje moderno, né, que consegue atender às expectativas do nosso agricultor. Precisamos correr ainda mais atrás de inovações, mas os nossos produtos, eles são avaliados pela Anvisa, pelo IBAMA e pelo Ministério da Agricultura, alinhados às premissas internacionais e autorizados no Brasil dentro dos conceitos de segurança, seja para o nosso trabalhador, seja para o nosso consumidor e também olhando para o consumidor internacional. Então, qualquer tipo de ilação que tenha sido apresentada ou vem sendo apresentada por determinados blocos econômicos, ela tem a intenção de travar a competitividade do Brasil no uso de substâncias que são mais eficientes e muitas vezes baratas, são genéricas muitas vezes, e que dentro da lógica da produção desses países já não existe mais. Então, cria-se um desbalanço. Eles têm que produzir com produtos mais caros, enquanto a gente produz com produtos mais baratos, mesmo sendo seguros. Então, eles criam essa assimetria de interpretação, nos colocando numa situação de cheque, e a gente não pode aceitar isso. Com certeza, né? Para a gente finalizar então nossa conversa, como o governo brasileiro espera que a OMC analise esse manifesto? Pode ser favorável? Pode ter aí alguma mudança nesse cenário dessas barreiras? A nossa expectativa é que a OMC haja como vem agindo sempre, né? Dando luz às questões eminentemente científicas. Nós estamos absolutamente seguros, né, dentro dos nossos estudos internos aqui e sustentando as nossas teses, que vão ser apresentadas de maneira muito sustentada por nossos especialistas, pesquisadores, experts, para que a gente possa sensibilizar, né, o mundo inteiro, né, de que determinados segmentos, determinados blocos econômicos não podem pautar, né, a segurança alimentar do mundo, né, travando determinadas inovações tecnológicas que são importantíssimas para poder manter a produção de alimentos,
dentro de uma visão meramente ideológica e protecionista. Então, o que nós esperamos da OMC é que dê atenção à nossa demanda e haja como tem agido da melhor forma possível, né? Colocando os dois lados em cada lado da mesa e promova um bom debate sempre, e eu queria deixar isso muito claro, Tiago, sempre calçado na ciência. O negacionismo não é um padrão adotado no Brasil. Nós temos que ser calçados na ciência. O Ministério da Agricultura sempre foi pautado nisso. Não podemos deixar que conveniências ideológicas não calçadas na plena ciência nos pautem. Com toda certeza, né? Luiz Eduardo Rangel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, trazer um pouco mais desse cenário. A gente vai seguir acompanhando e você também, quando tiver mais novidades, está convidado a voltar aqui e trazer para a gente. Espero que volte com notícias positivas aí depois da análise desse manifesto, tá bom? Obrigado, Tiago. É sempre um prazer. Ministro Marcos Montes aqui, manda um abraço. Nós estamos aí numa fase muito importante de restabelecer e reafirmar mercados. Então, essas iniciativas dos fóruns multilaterais são importantes. Eu queria só destacar mais uma última coisa. Nós temos adidos agrícolas hoje em diversos postos, e nos postos onde nós temos esses organismos multilaterais, a ação desses adidos agrícolas tem sido absolutamente incrível. Eu queria destacar o Rafael Mafra, que é o nosso adido agrícola em Genebra, na OMC. Tá certo.